Hoje, vamos apresentar a história de um recém-chegado que venceu o HIV e superou a AIDS. Este caso, o sexto de cura do HIV até agora registrado, destaca-se por sua singularidade e representa um avanço significativo na luta contra essa doença. Por que são tão raros os casos de cura da AIDS? Por que ainda não temos uma cura definitiva ou uma vacina disponível? Os cientistas continuam sua incansável busca por uma solução para essa pandemia que assola desde os anos 80 até os dias atuais. Embora tenhamos progredido consideravelmente, é importante lembrar que décadas atrás, um diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte. E assim, voltamos à década de 80, nos Estados Unidos. Lucrécio testemunhava com apreensão os relatos de jovens da sua faixa etária sucumbindo à AIDS. Em 1986, quando recebeu seu próprio diagnóstico de HIV, ele viu isso como uma sentença de morte iminente. A descoberta do vírus HIV em 1983 gerou um verdadeiro pânico global. Hoje sabemos que o vírus teve origem em uma variação que infectava macacos e surgiu em regiões onde havia contato humano com sangue de chimpanzés, possivelmente em Kinshasa, na República Democrática do Congo. As comunidades locais que viviam nas áreas periféricas da cidade, próximas às florestas, caçavam macacos para se alimentar, como discutido em um vídeo anterior do canal. No entanto, na época, o HIV era um desconhecido e, sem dúvida, circulou por anos antes de estabelecer sua primeira relação fora da África, durante a década de 80. Ele foi identificado quando diversos jovens começaram a desenvolver uma forma extremamente rara de câncer, geralmente encontrada apenas em indivíduos com sistema imunológico comprometido. Curiosamente, os homens infectados por esse vírus até então desconhecido perderam a capacidade de combater infecções. Consequentemente, sem um sistema imunológico funcional, eles se tornaram incapazes de combater eficazmente as células cancerígenas que surgiam em seus corpos. Mas como o HIV consegue desmantelar o sistema imunológico de pessoas relativamente jovens, em seus 30 ou 40 anos? O HIV entra no organismo através de diversas vias, como contato sexual desprotegido, transfusões sanguíneas, compartilhamento de agulhas contaminadas, transmissão da mãe para o filho durante o parto ou amamentação, ou mesmo em situações incomuns, como cirurgias com equipamentos mal esterilizados. São múltiplos os meios de transmissão. No entanto, uma vez dentro do corpo, o HIV ataca e destrói os linfócitos TCD4, células cruciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Em indivíduos saudáveis, esses linfócitos coordenam uma resposta imune eficaz, orientando o ataque contra organismos e substâncias estranhas. Com o passar dos anos após a infecção pelo HIV, ocorre uma gradual diminuição no número de linfócitos CD4, resultando em um progressivo enfraquecimento da resposta imunológica. Quando esse número atinge um determinado limiar, infecções simples, como candidíase, infecções na garganta e pneumonia, aproveitam-se da imunidade comprometida para se instalar, podendo levar à morte. A presença dessas infecções oportunísticas, juntamente com outras doenças que normalmente não afetariam um sistema imunológico saudável, como certos tipos de câncer, são sinais clássicos da fase avançada da doença do HIV, conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou simplesmente AIDS. Durante muitos anos, a AIDS não tinha nenhum tratamento eficaz, as tentativas de usar terapias antivirais usadas para outros vírus não obtiveram grande sucesso. Portanto, receber o diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte. No entanto, com o surgimento dos tratamentos, tudo mudou. Nos 10 anos seguintes ao diagnóstico de Lucrécio, ele testemunhou colegas sendo infectados e perdendo suas vidas, mas por sorte, ele próprio não desenvolveu a AIDS. Surpreendentemente, ele conseguiu sobreviver até 1996, quando começou a tomar o coquetel anti-AIDS. Esse conjunto de medicamentos, conhecido como coquetel anti-HIV, foi meticulosamente desenvolvido ao longo dos anos e consiste em uma combinação de drogas projetadas especificamente para bloquear a replicação do vírus e evitar o surgimento de cepas resistentes. Embora o coquetel tenha sido visto como uma possível cura para a AIDS, há razões que tornam a erradicação do HIV do corpo mais complexa do que parece. Indivíduos HIV positivos que seguem o tratamento com o coquetel gradualmente reduzem a carga viral em seus corpos.
Chega um ponto em que o vírus se torna indetectável, permitindo que a pessoa leve uma vida normal, já que o HIV deixa de causar danos e de ser transmissível. Além do coquetel, que salvou a vida de Lucrécio e muitos outros pacientes, agora contamos com a profilaxia pós-exposição, PrEP, para aqueles que acreditam terem sido recentemente expostos ao HIV, e com a profilaxia pré-exposição, PrEP, para aqueles em risco de exposição ao HIV e desejam se prevenir. Ambos os métodos reduzem significativamente o risco de transmissão, somando-se ao uso de preservativos, que previne a exposição a fluidos corporais contendo o vírus. Graças a todas essas medidas preventivas e tratamentos disponíveis, a AIDS deixou de ser uma sentença de morte. Os pacientes HIV positivos agora têm expectativas de vida semelhantes às das pessoas não infectadas, embora continuem convivendo com o vírus em seus corpos. No entanto, apesar dessas alternativas para tratamento e prevenção da AIDS, ainda enfrentamos desafios significativos na busca por uma cura definitiva e uma vacina. O HIV desenvolveu estratégias para evitar nosso sistema imunológico, sendo a principal delas sua capacidade de infectar as células de defesa. Por várias décadas, os cientistas têm se empenhado na busca por uma vacina capaz de gerar anticorpos contra o HIV e interromper sua replicação. Contudo, isso tem se mostrado uma tarefa extraordinariamente desafiadora. O HIV tem a capacidade de infectar células de defesa, incluindo aquelas responsáveis pela coordenação da resposta imunológica, o que significa que estimular a imunidade do corpo não surte o efeito esperado. As células encarregadas de montar a resposta imune são destruídas pelo vírus, dificultando ainda mais o combate à infecção. Além disso, o HIV apresenta uma alta taxa de mutação, o que representa um sério obstáculo. Enquanto muitos vírus geram cópias com pequenas mutações ao se replicarem, o HIV é notável por sua rápida taxa de mutação, até 100 vezes mais rápida do que a do coronavírus, por exemplo. Essa rápida evolução dificulta o desenvolvimento de vacinas e terapias antivirais eficazes. Com as proteínas virais em constante mudança, há o risco de o sistema imunológico não reconhecer mais o vírus, resultando na perda de eficácia da vacina. Os medicamentos desenvolvidos para um subtipo específico podem se tornar ineficazes ao longo do tempo, pois o vírus em circulação pode ter mudado consideravelmente. O desenvolvimento de uma única vacina ou tratamento capaz de controlar os diversos subtipos do HIV continua sendo um dos maiores desafios científicos. Essa complexidade está relacionada a uma característica única do HIV que o distingue de muitos outros vírus e é fundamental para compreender por que o vírus da AIDS é tão difícil de tratar. O HIV é um retrovírus que se integra ao DNA humano. Essa característica torna sua replicação muito mais complexa do que a de um vírus comum. Geralmente, quando um vírus invade uma célula do corpo, seu material genético, seja RNA ou DNA, serve como base para a produção de novas partículas virais. No entanto, o HIV, sendo um retrovírus, segue um processo adicional para manipular a célula. Ele primeiro converte seu material genético, que é RNA, em DNA, o qual se integra ao DNA da célula hospedeira. Assim, a célula é enganada e passa a produzir proteínas virais, acreditando que o DNA do vírus é parte de seu próprio material genético. Essa integração do DNA viral ao DNA celular não só permite ao HIV replicar-se de forma diferente, mas também o torna dormente e imperceptível para o sistema imunológico, podendo permanecer assim por anos, ao invés de circular livremente como partículas virais. Mesmo que seja possível eliminar 100% do HIV do sangue, uma única célula do sistema imunológico com DNA do HIV integrado pode reiniciar todo o ciclo viral, tornando a simples supressão da produção viral insuficiente para uma cura definitiva. Por exemplo, se alguém interromper o uso do coquetel anti-HIV, mesmo após anos de tratamento, o material genético do vírus ainda presente no DNA celular pode reativar a produção viral, resultando no retorno da AIDS. Isso ressalta a complexidade de se alcançar uma cura para a AIDS, já que o vírus pode permanecer dormente no DNA por longos períodos. Então, como é possível alguém se curar da AIDS? Isso será discutido após o seu apoio neste vídeo. A notícia de uma pessoa curada da AIDS traz consigo uma nova esperança? Desde a identificação do HIV, a OMS registrou cerca de 40 milhões de mortes relacionadas à AIDS, destacando a urgência em encontrar soluções eficazes para essa doença devastadora. A AIDS continua sendo uma pandemia em curso,
com mais de 1 milhão de novas infecções registradas anualmente e um total de 600 mil mortes. Atualmente, cerca de 39 milhões de pessoas convivem com o HIV em seus corpos, representando um desafio persistente tanto para o Brasil quanto para o mundo. Uma possível solução para erradicar o vírus seria o uso de técnicas de edição genética de última geração para remover o DNA viral do organismo das pessoas infectadas. No entanto, é importante destacar que essa abordagem apresenta riscos significativos. A edição genética pode inadvertidamente alterar partes cruciais do DNA responsáveis pela produção de proteínas vitais para o funcionamento do organismo. Por exemplo, pode ocorrer uma modificação que afete negativamente o fígado ou que resulte no desenvolvimento de câncer, como o câncer de pulmão. Além disso, garantir que todas as células infectadas pelo HIV sejam alvo dessa terapia genética é um desafio complexo, pois basta uma célula não tratada para manter a infecção ativa. Além das preocupações científicas, questões éticas também surgem em relação à terapia gênica, como evidenciado em casos anteriores, como o polêmico experimento de edição genética em bebês na China. Diante desses dilemas, surge a questão: como é possível curar alguém com HIV sem alterar o DNA de todas as células do corpo? Uma abordagem promissora é explorar a resistência natural ao HIV observada em algumas pessoas, como discutido no vídeo sobre os superimunes. Essas pessoas possuem uma mutação genética rara em uma proteína que o vírus usa para entrar nas células, tornando-se naturalmente resistentes à infecção pelo HIV. Uma estratégia seria transplantar células tronco hematopoéticas desses superimunes ou para pessoas com HIV, substituindo assim as células do sistema imunológico vulneráveis às células resistentes ao vírus. Esta abordagem foi testada com sucesso nos primeiros 5 casos de cura do HIV, onde os pacientes receberam transplantes de medula óssea de doadores com a mutação genética conferindo resistência ao HIV. O transplante de medula óssea emerge como uma estratégia promissora devido ao fato de que a medula é a fonte de todas as células sanguíneas, incluindo aquelas que compõem o sistema imunológico. Nesse procedimento, o paciente passa por um tratamento para eliminar todas as células de sua própria medula óssea, e consequentemente, do seu sistema imunológico. Em seguida, células da medula óssea de um doador são transplantadas para ocupar o espaço deixado pelas células antigas. O diferencial desse método reside no fato de que o doador é uma pessoa naturalmente resistente ao HIV. Após o transplante, os pacientes passam a contar com um sistema imunológico composto por células que são imunes ao vírus, o que representa um avanço significativo no tratamento. No entanto, por que essa abordagem não é adotada para todos os pacientes infectados pelo HIV? A resposta reside em um grande obstáculo: os transplantes de medula óssea são procedimentos altamente arriscados. Existe o risco de rejeição do novo tecido pela pessoa receptora, o que pode resultar em complicações graves, inclusive morte. É por isso que essa técnica é raramente utilizada. Nos 5 casos iniciais em que esse método foi empregado, ele foi utilizado para tratar câncer sanguíneo em pacientes que também eram portadores do HIV. Importante ressaltar que esses pacientes não receberam o transplante de medula óssea especificamente para tratar o HIV. No entanto, dado o potencial dessa abordagem, é uma área que merece ser explorada mais profundamente no contexto do tratamento do HIV. Uma solução que poderia resolver 2 problemas de uma só vez. No entanto, o 6º caso de cura do HIV, que ganhou destaque na mídia, apresenta uma história diferente. O paciente era portador do HIV desde a década de 90 e, em 2018, enquanto estava sendo tratado por câncer, ele recebeu um transplante de medula óssea de um doador que não possuía imunidade ao HIV. Surpreendentemente, os médicos observaram uma gradual remissão do HIV no paciente, com os níveis virais no sangue diminuindo progressivamente. Após 20 meses, ele não precisava mais do coquetel anti-HIV e não havia mais detecção do vírus em seu sangue. Ele estava curado. Os cientistas ainda não compreendem totalmente o que desencadeou a remissão do HIV no 6º paciente. Suspeita-se que uma das drogas que ele estava tomando para prevenir a rejeição da medula, chamada ruxolitinib, possa ter impedido o HIV de sair do DNA e se replicar. Os próximos passos incluem testar a eficácia dessa droga em outros pacientes portadores do vírus. Essa poderia ser a tão aguardada cura definitiva para a AIDS.
Nós diga se gostou dessas informações abordadas aqui, o Dose de Conhecimento agradece sua companhia, até o próximo vídeo.